Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Trabalhar o ensino religioso na educação infantil pode colaborar na formação humana e social da criança? Como trabalhar o ensino religioso com crianças do ponto de vista pedagógico? Como unir educação e cuidado com a dimensão religiosa na educação infantil? Para falar sobre ensino religioso na educação infantil, eu recebo aqui Jaqueline Crepaldi, ela é doutora em Ciências da Religião pela PUC Minas. Jaqueline, prazer recebê-la aqui no Religare. Muito obrigada, professor. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Sim, quero aprender muito com você hoje. Você gostou da entrevista, quer assistir de novo, quer compartilhar com alguém ou postar os vídeos nas redes sociais? Procure por Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Inscreva-se no canal e marque no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Jaqueline, seu nome está muito ligado com o ensino religioso, né? Sua trajetória de vida, sua trajetória acadêmica também estão ligadas ao ensino religioso. Fala um pouco para nós desse seu caminho, onde é que tudo começa? Exatamente. Eu sempre tive uma paixão pela educação e logo quando me formei na pedagogia, eu fiz teste para trabalhar em uma escola particular de Belo Horizonte e logo comecei a trabalhar com o ensino religioso. E naquela época, né, a gente preparando, conhecendo esse ensino religioso, eu tive uma formação muito boa, sabe, professor Flávio, que foi com o padre Gruen. Gruen, ele estudava o ensino religioso e trazia para a gente aquela diferença entre o ensino confessional e o ensino plural. Então, logo naquela época, na década de 80, a gente já aprendeu esse ensino religioso dessa forma. Sim. E isso foi muito marcante em toda a minha profissão, em todo o meu trabalho e na questão de lidar com as crianças também, respeitando a diversidade religiosa dessas crianças. O padre Gruen, salesiano, é um autor muito importante para essa temática do ensino religioso, né? Já na década de 70, ele já percebeu a necessidade de se abordar o ensino religioso de uma maneira aberta e plural. Exatamente. E isso foi tão importante, é tão importante para o ensino religioso, e eu diria, falando das crianças da educação infantil, porque eu trabalho há mais de 30 anos com crianças dessa idade, 4, 5 anos, e as crianças do Fundamental 1. E eles não sabem o que é religião, mas é muito engraçado quando eu conto para as pessoas e eu falo para eles que eu dou aula de ensino religioso, e aí logo depois passam-se algumas semanas e eu volto e a professora fala, olha, chegou a professora de vocês. De que mesmo que ela dá aula? E eles falam, ela dá aula de amor. Então, eles sabem, eles já relacionaram. Então, mas isso não significa que, por não saber o que é uma religião, eles não têm religiosidade, que é exatamente a contribuição de Gruen para o nosso trabalho. Sim. E a religiosidade como a abertura ao sentido da vida, como essa construção de sentido. Esse é o objeto do nosso ensino religioso com as crianças. Sim. A gente sabe que esse modelo, né, que o padre Gruen trabalha, o professor Paulo Agostinho também, sim, também. Professora Gisele, né, colegas da PUC, né, esse é um dos modelos. Sim, sim. Né? Quais são os modelos possíveis de ensino religioso quando a gente pensa essa disciplina e a sua presença na escola? Isso. O modelo confessional, que geralmente a pessoa ela segue uma determinada forma de religião, com seus dogmas e de uma forma mais explícita com aqueles alunos. Também, professor Flávio, eu gostaria até de falar mais um pouco sobre esse ensino mais plural. Sim, claro. Que é o que eu acho que deveria ser mais nas escolas. O que acontece? As pessoas pensam que, às vezes, quando você fala de religião, você precisa falar de um lugar com esses dogmas. E nem sempre é assim. Então, os modelos hoje... inclusive teve, né, essa votação, foi todo um processo e tal, mas a gente tem que entender que... Você se refere àquela votação no Supremo, que falou sobre esse ensino confessional. E a gente tem que entender que o ensino religioso, ele é para além disso. Ele traz, então, para a gente uma necessidade de uma formação integral dessa criança. Então, o que você vai trabalhar com esse modelo plural?
Porque eu acho que são esses dois que realmente são assim, que dá para a gente fazer uma... o confessional e o não confessional. Que eu acho que o não confessional. E que dá para a gente fazer um paralelo e tudo. Então, o que acontece? Há uma criança ali que tem uma dimensão religiosa, há um ser. E o que é essa dimensão religiosa? É uma dimensão como outra qualquer, como tem a dimensão cognitiva, a dimensão social, a dimensão política, né, e psicológica. Nós temos essa dimensão religiosa. O que seria, então, essa dimensão religiosa? Isso, professor Flávio. Esse aí é que é o nosso trabalho. É uma dimensão profunda do ser. Todas as pessoas já nascem com essa dimensão. Independente da religião, por isso que Gruen falava isso, o ensino religioso é um insubstituível fator educativo para as crianças, os jovens, independente da sua religião, porque todos já nascem com essa dimensão religiosa, com essa abertura em busca de uma construção de sentido. Então, esse aí é o nosso trabalho. E o que seria assim, qual seria o nosso objetivo trabalhando esse ensino religioso? Então, nós precisamos unir essa religiosidade, e quando a gente fala religiosidade, a gente pode pensar, eu gosto de trazer essa metáfora, que seria uma linha vertical, e que seria essa linha da religiosidade, e nela a gente pode trabalhar fenômeno religioso, as religiões, os toques religiosos. O Tillich, que foi um autor que Gruen pesquisou, ele trazia isso, o toque religioso, algo que a criança ou que o jovem vai demonstrar no seu dia a dia que foge do cotidiano. Então, um fato interessante que aconteceu, que ele comenta, uma coisa triste que ele traz. Na rotina. Uma ruptura na rotina. Esses fatos, eles estão ali e podem ser trabalhados nesse eixo vertical. E junto com esse eixo, a alteridade, que seria essa resposta que a gente vai dar. A alteridade seria uma responsabilidade, mas não uma responsabilidade que você vai julgar naquela criança, mas trazer para essa criança qual resposta você vai dar diante das diferenças do mundo, da vida. Então, essa união desse eixo da religiosidade com a alteridade, a união desses dois é que vai fazer o ensino religioso funcionar. E é a esperança que está unindo isso tudo. Então, veja bem, não precisa a gente pensar em um ensino religioso de uma determinada religião, mas um ensino religioso de uma religiosidade como abertura. Como formar a pessoa integralmente. Integralmente, sem deixar de lado essa dimensão religiosa. Você trabalha com crianças. Com crianças, né? Exato. Como é que você percebe esse universo, né, de pessoas? Como é que eles lidam com os símbolos, né, com os aspectos dessa dimensão, os temas da alteridade? Enfim, como é que é aí o seu dia a dia, né, como professora do ensino religioso e doutora em ciência da religião, hein? É muito gratificante, muito interessante e muito desafiador, sabe, professor Flávio? Porque eles trazem o que eles vivem no dia a dia. Então, por exemplo, eu gosto muito de contar de um momento assim, importante, que talvez possa dar um exemplo desse toque religioso que eu falei. Uma aluna que chega à escola, ela estava meio assim agressiva, brigando com os colegas, e aí eu a chamei. E eu dou aula de ensino religioso uma vez por semana, nessas turmas de educação infantil, enfim. E conversei o que estava acontecendo, e ela falou: ontem meus pais brigaram e meu pai falou para eu ir para o meu quarto, mas eu congelei feito uma estátua. Então, olha como... E ela não contou isso para a professora, ela contou isso para mim. E isso, enquanto professor de ensino religioso, o que você vai fazer? E você vai falar: tá, menina, então vai assentar? Não, você precisa acolher. Então, a hora que eu acolhi, cuidei. E o acolher não é concordar. O acolher é você saber que aquele aluno, aquele educando, ele precisa de você naquele momento. Ele quer algo, uma palavra, um olhar. E então, esses toques religiosos, coisas que saem da rotina, do cotidiano, e que às vezes são coisas que nem sempre são muito boas, mas coisas que são maravilhosas, o dentinho que cai. Então, não adianta, você pode estar com a aula mais linda do mundo, e aí cai o dentinho de alguém, você
eles vão todos lá para poder, deixa-me ver, deixa-me ver. E aí é o momento que você fala, olha, você está crescendo, você está mudando. Isso é um aproveitar todas as situações. Isso. E do aí, dia a dia professor, eu quero te falar como que as crianças trazem a dimensão do sagrado. Aí você pode dar o nome que você quiser, de Deus, transcendente. Com as crianças a gente fala Deus, que é mais próximo e às vezes eles compreendem mais. Mas você pode falar o amor. E aí, eu vou colocar 3 pontos importantíssimos que eles trazem nessas aulas de ensino religioso. Que o primeiro é o detalhe. Os detalhes da vida. Então, algo como, por exemplo, um dia me disse, professora, hoje vai ser o dia mais feliz da minha vida. E eu pensei, nossa, vai fazer uma viagem e tanto, né? Algo grandioso. Mas por que é o dia mais feliz? Porque hoje eu vou tomar sorvete com meu pai depois da aula. São os detalhes da vida que trazem essa dimensão mais profunda do ser. E também a celebração. Então, celebrar não é você ficar repetindo uma prece. O celebrar é muito mais que isso. O celebrar é quando você dá sentido para aquilo que a criança traz. Então, por exemplo, essa semana nós estávamos agradecendo o fechamento de ano, então agradecendo aos professores, os funcionários da escola, e a professora da turma estava na sala. Eu falei, agora é o momento de celebrar. Então, eu pedi para ela se retirar 1 minuto, ela saiu, nós trouxemos a cadeira dela para o centro da sala e combinamos de falar uma frase. Quando ela voltou, os meninos cantaram, olhe bem no fundo dos meus olhos. Fizeram uma homenagem, isso é uma celebração. Falaram para ela, eu te amo, agradeceram juntos, fizeram um cartão. Esse tipo de aula é a nossa rotina lá. Sim. E eu vou falar uma dificuldade que tem isso também. Eu falei a primeira da questão do toque religioso, essa da celebração, dos detalhes, mas há a questão da linguagem, que isso também é bem complicado. Quem sabe a gente deixa isso então para o segundo bloco, okay. Não é? Que aí você pode falar com mais tranquilidade. Sim. Hoje no Religare eu recebo Jaqueline Crepaldi. Nós estamos falando sobre ensino religioso na educação infantil e muito a partir da experiência da própria professora, como a gente está acompanhando aqui. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para conhecer mais sobre o trabalho da Jaqueline. Até já.